Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aquele fundamento que não existe outro além do que já está posto. O único mediador entre Deus e os homens, como tão bem nos ensinava em suas sublimes epístolas o apóstolo dos gentios, Senhor Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos de paz e de muita harmonia possam, nesses instantes tão importantes para cada um de nós, penetrar em nossas consciências em forma de luz, e iluminando-as, possamos o quanto antes descobrirmos as excelsas e sofismáveis e eternas leis divinas que lá estão escritas, que lá estão situadas. E descobrindo-as, possamos pô-las em prática no dia a dia de nossa existência. E pondo-as em prática, possamos superar com mais determinação, coragem e, sobretudo, paciência e resignação as dificuldades que, ora, todos nós atravessamos. E atravessamos pelo simples fato de sabermos que todos nós estamos convivendo e mergulhados num plano de expiações e de provas. Plano este, como diz o senhor Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o homem tem que lutar constantemente contra a perversidade do homem e a inclemência da natureza. Onde aqui espiamos um passado delituoso, criminoso, onde vilipediamos, traímos, prejudicamos, destruímos, separamos, enganamos. E que agora precisamos o quanto antes ressarcirmos esses débitos, pagando-os ceitil por ceitil, tal qual nos alertara o nosso querido Mestre Jesus. Para que um dia não precisemos mais voltar a este corpo, a não ser por missão. Certamente depois que pagarmos o último ceitil. Deixarmos em definitivo este cárcere, que nos incomoda, mas é de tanta importância para cada um de nós. Se não fosse ele, como nós conseguiríamos evoluir? Mas depois que pagarmos o último ceitil, certamente retornaremos a ele, como quando precisarmos realizarmos uma missão qualquer. E ao mesmo tempo nós estamos sendo provados. Provas estas que na maioria das vezes nós as escolhemos no plano espiritual, antes de assumirmos uma nova indumentária física tal qual estamos agora, através de uma oportunidade, uma nova oportunidade existencial. São dificuldades que nós escolhemos para facilitar um bom caminhar, um bom andamento naquele caminhar sublime que o Mestre nos convidou a caminhar com Ele. E caminhando com Ele, conquistarmos o quanto antes o porto seguro, onde lá haveremos de usufruir em definitivo da paz e da felicidade. Que continue Ele nos abençoando hoje e sempre. Antes de mais nada, todos nós estamos de parabéns. Não é todo dia que se comemora 119 anos. E esta casa comemorou no dia 8, 119 anos. A Casa Máter do Espiritismo em Pernambuco, a Federação Espírita Pernambucana, para quem não sabe, comemorou 119 anos. Lembro-me eu que 19 anos atrás estávamos aqui, a palestra parece que foi do presidente da federação na época, eu não me lembro. Estávamos assentados e no final da reunião, cada um representante da instituição recebia um volume do Evangelho autografado pelos diretores, que era a presidenta atual, era justamente Sônia Arruda.
Portanto, um trabalho quando é feito sério, levado a sério, sob o guante sublime desta luz protetora, amável, sublime, chamada Jesus, ele não tem solução de continuidade em momento algum. É um trabalho firme, é um trabalho próspero, em prol de toda uma comunidade necessitada, como somos cada um de nós. Deus abençoe a todos vocês. A vocês que continuam à frente desse trabalho para continuarem firmes nessa tarefa, a fim de que possa mais de 119 anos surgirem e dar a oportunidade na próxima encarnação eu estar aqui de novo. Quem sabe? O tema da tarde de hoje, quando Maria me transferiu através do Zap, o Senhor é meu pastor. Aí faltou um complemento. Porque desde criança, e todos nós sabemos, e quem conhece o Velho Testamento sabe, o Senhor é meu pastor. Como é a continuidade do Salmo 23 de Davi? Nada me faltará. Olha aí, está vendo? Está todo mundo por dentro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso está aqui no Salmo de Davi 23. Eu vou ler porque eu não sei de cor. Quem sabia de cor era Batista Campos. Eu me lembro muito de Batista, meu tio-avô, que foi presidente da Casa dos Espíritas durante muito tempo, irmão do meu avô, que era fundador, que foi um dos fundadores da Casa dos Espíritas, Luiz Coimbra. E aí, ele sempre nos velórios, ele sempre recitava de cor. Eu vou ver se eu consigo decorar isso, ainda com o restante de existência que eu tenho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Está aqui o Salmo de Davi, o Salmo 23. Eu tenho certeza que muita gente aqui sabe decorar. Pastor. O que é um pastor? Pastor de ovelhas. Qual o propósito de um pastor? Qual o objetivo maior que tem um pastor? Guardar o seu rebanho, não é isso? Proteger o seu rebanho. Dar a ele o máximo para que ele não possa sofrer as consequências das intempéries, dos ladrões que possam roubar as suas ovelhas, ou dos animais selvagens que queiram assambarcá-las. Ele está sempre ali, vigilante, para não deixar com que tudo isso venha acontecer. Então, esse é o propósito maior, justamente do pastor. Saber conduzir o seu rebanho, vigiando ativamente para que nada venha acontecer, e para que nenhuma das ovelhas se desvie do propósito. Tem um propósito de guiá-las. Guiá-las. Agora vou levar meu rebanho, porque está muito quente no dia de hoje, vou levar para um riacho mais próximo. Então eu vou guiar o meu rebanho para aquele riacho, a fim de que elas possam sorver da água. E ao mesmo tempo olhar, contar sempre, constantemente, a quantidade das ovelhas para ver se não tem alguma perdida. Pode acontecer no rebanho, isso pode acontecer. E, obviamente, protegendo dos animais selvagens e das astutas tentativas de ladrão que por ali possam vaguear. Esse é o propósito do pastor. Mas as palavras aqui, justamente de Davi, têm outro propósito.
Esse pastor do qual nós estamos homenageando este mês, o seu natalício, como é o nome desse pastor? Que está aqui conosco de novo. Está aqui conosco. Porque foi ele que disse, não sou eu. Sou eu que estou inventando. Foi ele que disse. Onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas em meu nome, lá eu estarei. Então vocês têm dúvida que o nosso querido pastor maior divino esteja aqui? Eu não tenho, não. Eu sei que ele está aqui conosco mais uma vez. Protegendo-nos, olhando para cada um de nós, não apenas olhando no sentido do conjunto, do rebanho em si, mas individualmente. Isso é que é maravilhoso. Como ele mesmo iria dizer que nenhuma ovelha confiada pelo seu pai se perderia, confiada a ele. Então o propósito dele é fazer com que nenhum de nós nos desviemos. Agora, é ele que vai fazer isso por nós ou nós que temos que fazer para ajudá-lo? Essa é a grande questão. É o livre-arbítrio. Temos que nos utilizar da liberdade para aquilo que é bom, aquilo que é útil, agradável, a fim de que venha favorecer ao nosso pastor e dar a ele tranquilidade de que ele pode ficar tranquilo. Porque nada está perdido. Esse pastor, gente, que é a representação máxima de Deus entre nós, ele é muito grande. Por isso que a gente não deve estar temendo as coisas, sabe? Nós somos muito temerosos, a gente se apavora com qualquer coisa e fica com medo. Calma, porque o pastor está no comando. Vamos confiar também nele, claro, fazendo a nossa parte. Esse pastor, eu me lembro na sua oração depois da ceia, quando ele reúne os discípulos, está lá em João 13, 14, 15, 16, João Evangelista. E num dos trechos da oração ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes mesmo que o mundo existisse. Antes da Terra, da nebulosa se desprender do Sol para a formação desse planeta belíssimo azul que se chama Terra, do qual nós somos habitantes, ele já era glorificado por Deus. Veja que espírito alto. E sabe quando foi que aconteceu isso? Há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era glorificado por Deus, esse pastor. Que espírito alto, grande, que extrapola a nossa sensibilidade, o nosso conhecimento para querer defini-lo. É como dizia Emmanuel no livro A Caminho da Luz, a sua evolução se perde na noite dos tempos. A sua evolução se perde na noite dos tempos, porque nós não temos condições de defini-lo. Ele atingiu, como fala André Luiz no livro A Evolução em Dois Mundos, ele atingiu um grau de cocriação que ele já pode, junto com Deus, o nosso pastor, criar mundos. Vocês sabiam? Todos nós aqui, pelo interesse que já temos em melhorar os nossos espíritos, irmos em busca da reforma íntima através de tudo isso que a Federação promove e outras instituições, tudo isso que a doutrina espírita vem nos dar, trazendo-nos ele, o pastor, de volta, e por isso ser denominado o cristianismo redivivo. Tudo isso, gente, faz com que nós também sejamos co-criadores. Nós somos co-criadores, só que de níveis bem menores. Mas já nos interessamos pela reforma íntima. E se cada um de nós fizermos isso, a sociedade vai acelerar o processo
E a paz, a tranquilidade vai surgir com muito mais facilidade, onde todos haverão de pôr em prática o que o nosso pastor ensinou quando aqui esteve. E que veio trazer para nós esse manancial, esse tesouro extraordinário que nenhuma traça corrói, nenhuma ferrugem destrói, nenhum ladrão rouba. Ele já atingiu um patamar maior da cocriação, a tal ponto de, junto ao Criador, ele já manipular o fluido cósmico divino, o plasma divino. Ele já tem essa capacidade de manipular o plasma divino. E foi ele que extraiu do Sol a nebulosa. Ele mesmo fez isso. Porque ele já tinha essa autoridade, condições morais de realizar, tal qual nós teremos um dia. Não foi ele que disse? O que foi que ele disse? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Veja que dose de esperança, ele nunca cerceou a nossa esperança. Ele sempre disse, você pode fazer como eu faço e fazer muito mais. Um dia nós chegaremos também a esse patamar dele de cocriação. E quando você atinge esse patamar, gente, aí você já tem condições de dirigir uma casa do Pai. Como ele dirige como governador. Por isso que desde criança que eu aprendi. Aí reunia meu pai, minha mãe e os 7. Naquela época era assim, era de 7 para lá, né? Os 7 na sala. Quem é Jesus? Perguntava ele. Aí eu respondia, é o nosso irmão mais velho, o governador do nosso planeta. Então quem é o governador do nosso planeta? O nosso pastor. É ele que está à frente desde há 4 bilhões e meio de anos atrás. Interagindo com as leis cosmogônicas, com todas as leis que existem do universo, para que o planeta saísse daquela bola de fogo e chegasse hoje ao que é. Vivendo intensamente aqueles momentos do surgimento da própria vida no seio do nosso planeta. Claro, ele e seus assessores, os seus asseclas, auxiliando nessa tarefa extraordinária. Tarefa essa que nós um dia haveremos também de cumprir. Agora, para isso é preciso colocarmos o pé no acelerador e, com equilíbrio, procurarmos absorver o que está sendo dito e pô-los em prática. Não é só absorver, é pôr em prática no dia a dia a exercitação desses valores que aqui estão sendo ditos, graças a Ele que está aqui conosco mais uma vez. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, eu estou citando a segunda vez Emmanuel nessa obra A Caminho da Luz. Então, procure adquirir essa obra. É uma obra de cabeceira. Uma obra de estudo. De grandes revelações e profundas revelações, né, prima? De profundas revelações. Ele chega e diz, rezam as tradições do mundo espiritual, que existe uma comunidade de anjos eleita pelo Supremo Criador, porque já mereciam ser eleitas, né? Essas entidades, e que dirigem o nosso sistema solar. E do qual Jesus é um dos integrantes dessa comunidade. E que se reuniram 2 vezes próximo ao planeta Terra. A primeira vez, quando justamente do despreendimento da nebulosa solar, graças à articulação manipulada por ele mesmo, pelo Cristo e seus assessores, obviamente, extraindo a nebulosa para começar a formação do planeta. E ele assumir como governador aquilo que seria o planeta Terra. Como até hoje ele o é. E a segunda vez, fora justamente reuniu-se essa comunidade desses espíritos altamente qualificados, angelicais,
para saber como seria a sua vinda, em que época ele viria. Porque o governador, apesar dessa evolução extraordinária, notável que ele possui, do qual não temos condições de definir pela nossa pequenez, um dia ele vem para o planeta em que ele administra, que ele governa. Um dia ele pessoalmente vem visitar-nos, como ele fizera. Ele deixa as altas paragens do mundo espiritual, onde ele está, junto ao Criador, para descer até nós, a fim de doar-nos esses extraordinários ensinamentos. É por isso que Paulo de Tarso, em Filipenses 2, 7 e 8, ele diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso é que eu acho extraordinário. O espírito dessa jaez, desse nível, se fazer semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Porque quando o espírito chega a esse patamar que foge à nossa compreensão de evolução, ele cada vez mais se torna humilde. Cada vez mais ele se torna um espírito humilde. E foi isso que aconteceu com ele. A gente vê, ele idealiza, ele planeja, ele prepara, ele administra tudo aquilo que iria acontecer conosco aqui no planeta. Já coordenando, amparando e zelando pelo seu rebanho, que está justamente situado nesse gigantesco aprisco chamado terra. Claro que a quantidade de ovelhas naquela época eram bem menores do que agora. Hoje temos quase 8 bilhões de ovelhas fazendo parte desse aprisco, deste rebanho. Mas ele sempre se preocupou em doar ao ser humano aquilo que ele precisava para o quanto antes conquistar a sua própria felicidade. Esse era o propósito maior dele, sempre foi e será, desde o início. Claro que, logo nos primórdios, ele não poderia dar de mão beijada tudo, porque ninguém ia entender. Faltava a compreensão, o entendimento através da evolução intelectual e moral. Mas a partir do momento em que o homem foi despertando para essa realidade, aí foi o momento em que ele começou a ver que já era hora de lançar no seio da humanidade as leis divinas. Claro que as primeiras leis não seria ele mesmo em pessoa que viria trazer. Ele mandou um dos seus assessores, ele mandou um emissário da luz e da verdade para trazer a primeira revelação. E todo mundo sabe quem é. Que foram os 10 mandamentos. O Senhor Moisés foi designado por ele para trazer aqui à humanidade e revelar à humanidade as 10 leis divinas que caracterizavam a justiça. Os 10 mandamentos. Isso, quantos séculos atrás? 1.500 anos antes da vinda dele mesmo, do governador ao nosso planeta. Estabelece-se então os 10 mandamentos. O homem já toma conhecimento das primeiras leis divinas, e para não deixar a peteca cair, como se diz, esmorecer, ele começa a enviar outros emissários da luz e da verdade, que iam ser denominados de profetas. Aí começa a lançar espíritos preparados para manter aquecido no coração daquele povo, justamente a necessidade de pôr em prática esses fundamentos. Isso tudo no seio do povo hebreu, que ele escolheu por ser um povo corajoso, um povo que tinha muita fé. Foi o povo que nos deu
justamente a ideia e esse manancial extraordinário, essa herança. Nós possuímos a herança desse povo, que é justamente o monoteísmo. Foram eles que estabeleceram justamente no seio da humanidade o monoteísmo. Por isso que Jesus achou muito mais fácil utilizar-se de um povo que tinha fé num Deus único do que um povo que tinha fé em vários deuses, ou seja, os politeístas. Apesar de muito orgulho, e eles sofreram muito por causa desse orgulho, o orgulho que eles possuíam dentro de si, como hoje, até hoje sofrem, e nós sabemos disso. E que não admitem que Jesus, o nosso pastor maior, é o Messias. Eles não admitem que Jesus seja o Messias ainda nos dias de hoje. Se tivesse admitido há muitos anos atrás, talvez não estivesse ocorrendo isso que está ocorrendo hoje lá nos arraiais da Palestina, de Israel. Quem sabe? Se eles estivessem pondo em prática aquilo que ele resumiu, todas as leis dos profetas em 2 mandamentos, se esses 2 mandamentos estivessem sendo praticados devidamente, com toda a essência, amarás o teu Deus de toda a tua alma, entendimento e coração, e outro semelhante a este, amarás o teu próximo a si mesmo, certamente isso não estaria acontecendo. Mas não estaria mesmo. Mas é a falta justamente desses fundamentos. De não aceitar que ele veio para nos amparar. Nós, ovelhas ainda desgarradas, desequilibradas, que ainda não se afiliou ao verdadeiro sentido dos seus ensinamentos e dos seus fundamentos maiores. Aí manda os profetas. Os profetas, em prosas e versos, vêm nos trazer um alerta de que Deus daria como sinal que nasceria através de uma virgem o Senhor, que seria chamado Emmanuel, ou seja, Deus conosco. Isso é Isaías 7,14. E terás como sinal, uma virgem ficará grávida e terá um filho, por lhe o nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. É um adjetivo. Miqueias já dizia que ele iria nascer na cidade de Belém de Efrata. Ó, tu Belém de Efrata, que és tão pequenina diante de todas, mas que serás a maior, porque no teu seio nascerá o Salvador, a luz do mundo. Isso é Miqueias que diz, lá no capítulo 5, versículo 1, para encerrar justamente as suas profecias. Então, determinado como ele iria nascer e determinado em que local ele iria nascer. E o tempo se passa, já que estamos neste mês maravilhoso do Natal, que ainda, por incrível que pareça, é muito mal compreendido ainda pelo ser humano, apesar da maioria dos seres humanos aqui no Brasil serem cristãos, mas se deixa envolver pelas ilusões da materialidade, achando que o Natal é presente, é Papai Noel, é etc, etc, etc. Quando é muito mais do que isso. O simbolismo do nascimento desse pastor no seio da humanidade tem muito mais valor e significado do que nós imaginamos. Porque, afinal de contas, gente, seria o governador que iria descer das altas paragens espirituais, esse co-criador máximo, representante máximo de Deus entre nós, para nos trazer a continuidade daquilo que ele já tinha dado antes, através do povo hebreu. E aí ele começa a preparar o próprio povo. Ele virá, o Messias virá, o príncipe da paz virá, o conselheiro maior virá. Mas não deram muito ouvidos a isso, não. E justamente há 2023 anos atrás, esse fato iria se dar. De uma forma inusitável, inesperada, ninguém iria imaginar que o governador do planeta iria nascer num lugar tão humilde, tão simples,
Isso se deu na época em que Caio Júlio César Otávio era imperador de Roma. Caio Júlio César Otávio foi um dos mais moralizados imperadores que Roma teve. Mas não podia ser diferente, porque ele iria justamente administrar Roma na época em que a esfera luminosa do Cristo se aproximaria para o seu nascimento. Por isso que os historiadores romanos não compreendem os profundos contrastes que envolveram a época de Augusto, de Caio Júlio César Otávio. Mas como? Roma aguerrida, destruidora, avassaladora, de repente Roma começa a se transformar. Não se fala mais em guerra, em invasões. Roma começa a se preocupar com as belezas da arquitetura, a base dos mármores belíssimos, a beleza das músicas e das poesias através dos grandes, como Mecenas, Vigílios, Horácio, Salústio. Então todos ficam espantados porque Roma mudou tanto. E esses historiadores romanos não sabem explicar. Mas sabe por que eles não sabem explicar? Porque não caiu a ficha. Eles não associaram justamente a vinda do Cristo com o século de Augusto. Porque justamente nessa época iriam encarnar não espíritos mais belicosos como Alexandre e Aníbal, mas espíritos preparados para uma grandiosa missão que estava para acontecer. Uma grandiosa tarefa. Espíritos que iriam assessorar o nosso querido pastor na grande festa de noivado que representa a felicidade. Espíritos que iriam vestir a indumentária humilde, andrajosa dos pescadores, como Pedro, Bartolomeu, Filipe, João, Tiago de Zebedeu, Tiago de Alceu, Tomé e tantos outros. É por isso que diz Humberto de Campos, esse livro denominado Boa Nova, do qual concitamos vocês também adquirirem. Leiam a primeira lição que se chama Boa Nova, que retrata tudo isso que estamos falando aqui, nesses tópicos, foram tirados de lá. E na conclusão ele diz, Humberto de Campos, irmão X, é por isso que o Evangelho começa com a gloriosa, sublime e silenciosa noite de Natal. E termina com a visão de Jerusalém libertada através de João no Apocalipse. O restante eu acho que vocês sabem de cor. Vocês devem saber de cor, né? Eu estou me antecipando, eu sei que muitos outros falarão sobre isso. Mas nunca é demais falarmos sobre isso. É sempre muito importante darmos valor ao que merece verdadeiramente ter valor. Como se daria isso? Primeiro aparece um anjo a Zacarias, comunicando a vinda de um que iria preparar justamente as veredas do Senhor, que seria denominado de João, depois conhecido como João Batista. Iria nascer através de Isabel, considerada estéril, mas que ele iria nascer através de Isabel e Zacarias. 6 meses depois, esse mesmo anjo, que se chamava Gabriel, aparece a uma jovenzinha dos seus 15 a 16 anos, casada com José. Imagine você, está em casa orando, genuflexo ali, de repente aparece uma luz angelical na sua frente. E dizendo, salve a agraciada do Senhor, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. Isso aqui é um elogio, hein, irmão? Será que teríamos estrutura para aguentar um elogio como esse, hein? Somente as mulheres? Salve a agraciada, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. Porque era ela que viria trazer o pastor, o nosso governador, ela e José. E ela ficou admirada com aquela... Não entendeu, porque todo espírito angelical, porque Maria também era um anjo,
Eu considero Maria, é uma opinião minha, é um ponto de vista meu que não vai de encontro à base doutrinária, à nossa doutrina espírita. Eu considero Maria, depois de Jesus, o maior espírito que a humanidade já teve. Isso é uma opinião própria. Mas depois dizer, olha, rapaz, o espiritismo diz, não. Quem está dizendo é Estevão Coimbra. Eu considero Maria, depois de Jesus, o maior espírito que a humanidade já teve. Se alguém concordar, tudo bem, se não. Para uma tarefa como essa tinha que ser, né? E ela fica sem saber, sem entender o elogio, porque o espírito superior não admite elogio. Ele não gosta de elogio. Quem gosta de elogio somos nós, né? Imperfeitos. Ai, você está bonito hoje, rapaz, colocar essa camisa, rapaz, tu hoje tá, ó. Não é, prima? Tu hoje estás, ó. Aí a gente levanta logo o queixo, né? Ó. Aí vai andando assim, aí tem um buraco ali, não vê cair, puf. Tudo por causa da soberba, da vaidade, do orgulho, que só faz atrapalhar o progresso evolutivo de cada um de nós. Mas Maria não, humilde, né? Não entendeu por que aquele elogio. Qual o motivo daquele elogio? Maria, não temas, diz ele, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, ficarás grávida, terás um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Será grande diante de Deus e que reinará eternamente na casa de Davi. E seu reino jamais terá fim. Aí Maria ficou assim, meia cabreira, né? Maria era inteligente, tinha seus 15, 16 anos, mas era um espírito angelical, já tinha conquistado a sabedoria, ou seja, o conhecimento e o amor. Como ela estava de jejum com José, porque isso foi uma tradição criada no seio do povo judeu, desde a profecia de Isaías, que dizia aquilo que eu falei, e Deus dará como sinal, ele nascerá através de uma virgem. Então, achou-se de preservar as famílias, quando casavam a filha, dizer, olha, passe um tempinho para ver se o Messias vem através de você. Entenderam o alerta de Isaías, né? E por isso que ela não tinha tido contato ainda com José. Isso passava, às vezes, 8, 9 meses. E ela fica meio assim, aí diz para ele, mas como se fará isso? Justo que eu não conheço o varão, não conheço o meu marido, não conheço José. Não tinham tido. Nós sabemos que nós só estamos aqui graças ao contato entre os nossos pais, né? Entre um homem e uma mulher. É o gameta feminino junto com o gameta masculino. Mas eu não tive contato com meu marido, como vai se dar isso? Aí é quando ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque o anjo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso é textual, viu, gente? Isso está em Lucas. Todos os detalhes, todas as minudências do nascimento de Jesus está em Lucas. Nem Mateus, nem Marcos, nem João. Porque Lucas, amando de Paulo, está lá no livro Paulo Estevão, ele foi discípulo de Paulo de Tarso. Paulo queria fazer o evangelho e não já podia mais fazer. Não podia nem visitar mais, os núcleos eram a cicatriz da cabeça aos pés de tanto ter apanhado. Aí ele pediu a Lucas, Lucas, eu quero que você faça uma espécie de diário, para que fique gravado. Ele fez tanto o evangelho como ele faria também os Atos dos Apóstolos. E a gente sabe que os Atos dos Apóstolos também é escrito por Lucas. Aí Lucas vai até Éfeso, onde Maria estava lá vivendo com João, o evangelista, naquela casinha humilde, lá em cima no pretório, de frente ao mar. Vai lá e retira dela todas essas informações que eu estou agora transmitindo para vocês. E muito mais, claro. E aí o anjo continua. E eis que este é o 6º mês para a tua prima Isabel, considerada estéril. Ela nem sabia, Maria, que a prima estava grávida. Nos dias modernos de hoje,
Basta a menina atrasar um pouco as coisas e já bota no zap e está grávida. Aí todo mundo sabe. Naquela época, não tinha esses meios de comunicação. Como? Até para escrever era difícil mandar um mensageiro. Ó. Era dinheiro e eles não tinham, eles eram pobres. E eis que este é o 6º mês para a tua prima Isabel considerada estéril, porque para Deus nada é. Como é, gente? Para Deus nada é? Muito bem, estão tudo ligado. Viu? Para Deus nada é impossível. Vamos levar essa frase conosco, gente, todos os dias, a todos os instantes de nossa existência. Na representatividade máxima do nosso pastor que aqui está conosco, porque com ele nada nos faltará. Aí Maria, antes do anjo se ausentar, diz: eis aqui a escrava do Senhor, que se faça em mim de conformidade com as tuas palavras. Ela diz, isso aqui é humildade, né? Que espírito notável, Maria. E ele se retira. Ela organiza uma viagem, sozinha não. Viu? Naquela época, viajar sozinha era um risco muito grande. Se hoje é, imagine naquela época. A gente vê a quantidade de assalto no livro Paulo e Estevão, coitado, Paulo parece que foi assaltado 2 vezes. Levaram até os escritos de Levi. A gente viu a parábola do samaritano, do bom samaritano, a gente vê o pobre coitado foi assaltado, não foi? E quase tiraram a existência dele. Quer dizer, a coisa era violenta. Então ela arregimenta esforços e vai até lá, nas montanhas de Judá, visitar Isabel, sua prima. Quando ela entra no pátio da residência de Isabel, Isabel vai até seu encontro. Eis que Isabel sente que a criança ficou agitada. A criancinha saltou, assim como se estivesse agitada, percebendo alguma coisa. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ou seja, o que é cheia do Espírito Santo? Mediunizada. E começou a falar com a voz diferenciada, como diz Lucas. Bendita és tu entre as mulheres, diz Isabel a ela. Bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém a mim vir visitar-me em minha residência, a mãe do meu Senhor? Porque eu chegar aos meus ouvidos a voz de tua saudação, a criança saltitou de alegria em meu ventre. Aí ela conclui dizendo: bem-aventurada quem creu, porque haverá de se cumprir tudo aquilo que da parte do Senhor lhe fora dito. Palavras textuais que estão lá. Quem quiser tirar dúvida, chegar em casa e abrir o Novo Testamento, em Lucas. E Maria também fica mediunizada e profere aquele célebre cântico de Maria: minha alma enaltece ao Senhor, que atentou na baixeza de sua escrava, etc, etc. Aí a gente não vai citar não, porque o relógio é materialista. Passa uns 2 meses lá. Antes mesmo de João nascer, ela volta para... Conta a José o fato, José fica indignado. José não compreendeu, foi nada. Como minha esposa está grávida se eu não tive contato com ela? Cadê José? E agora, José, né? A música que diz. Ele fica indignado e tentou abandoná-la. Está lá. Isso está em Mateus. Viu? E aí, naquela mesma noite, começam a surgir os célebres sonhos de José, que foram 4 proféticos, né? Sonho de antevisão do que iria acontecer. Aí é quando Gabriel apresenta-se ele lá no mundo espiritual, quando ele se desprende do corpo, como vai acontecer conosco mais uma vez essa noite, que é um exercício para a morte física. Por isso que alguém dizia: por que você tem medo da morte se todo dia você morre? Quando a gente se desprende do corpo, é um exercício para a morte física. Não tem nada que temer. Então lá no mundo espiritual, aí Gabriel explica tudo a ele. Aí ele fica tranquilo. Quando ele volta, aí é que ele vai defender Maria ferrenhamente. Coisa maravilhosa, né? E como ela passou a ser respeitada por todos. E ela guardava tudo aquilo silenciosamente em sua alma, em seu coração. E aí passam-se 3 meses, nasce João. 6 meses depois, nasceria justamente a luz do mundo, o nosso pastor, que a gente precisava da presença dele. Presencialmente ele tinha que dar alguma coisa. Ele já deu tanto espiritualmente e vem dando, mas aí ele acha de vir ele presencialmente. Não tem pandemia não, mas ele veio presencialmente.
Ele vem presencialmente até nós. A pandemia éramos nós mesmos, que permanece ainda. A maior pandemia ainda era o ser humano, que ainda não despertou para essa realidade. E aí, já prestes a dar à luz, baixa-se o decreto, César Augusto, que é preciso que todo homem fosse lá para a cidade de origem se inscrever no censo. E José era ligado à cidade de Belém, para cumprir-se a profecia de Miqueias. Ó, tu Belém de Efrata. José sai, aluga um burrinho, sai ele e Maria, ele a pé e Maria no burrinho, subindo de Nazaré da Galiléia até Belém, subindo 100 quilômetros mais ou menos. É como ir daqui para Bezerros, um pouco mais, subindo, caminhando. Chegam lá, ele assina, o que mulher nem criança assinava, né? Não precisava, só contavam homens. E aí, ele é chegada a hora, o momento, procura um lugar outro, não tem. As estalagens abarrotadas de gente. Já quase próximo à saída da cidade, eles veem um estábulo abandonado, colocam-se ali. Isso vai ser aqui, não vai ter saída. Aí Bittencourt Sampaio, no livro Jesus Perante a Cristandade, que convido vocês também, vão anotando os livros, a lerem e estudar, ele diz que naquele momento azados, José saiu para pegar água, a fim de auxiliar. Quando José volta, o fato já tinha ocorrido. Confirmando aquilo que João diz no início do seu evangelho. O verbo se fez carne e começou a habitar entre nós. Isso não é uma palavra minha não, viu gente? São palavras de João. João não diz isso, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo que foi feito por ele, nada que foi feito sem ele. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pronto, estava ali agora o mestre Jesus. Nisso, lá nos campos, os pastores, vigiando as suas ovelhas durante a noite, ficam assustados, porque de repente abrem-se clareiras na escuridão de um mundo espiritual superior. Os anjos começam a falar com eles. Não temeis, porque eu vos trago novas de grande alegria. Eis que na cidade de Belém nasceu o Salvador do mundo. E terás como sinal o menino envolto em pano numa manjedoura. Os pastores seriam de fundamental importância para a propagação de todos esses fatos. E eles vão lá, confirmam. Os primeiros cicerões, os primeiros a visitar a Jesus foram pastores, tá? Pastor. Porque com pastor nada falta. Que coisa notável, né? Nasce Jesus. E agora, o que é que nós estamos fazendo com essa oportunidade de termos tido ele aqui conosco há mais de 2023 anos? O que é que nós estamos fazendo com os seus ensinamentos? João de Carvalho, no livro Jesus, Mediunidade, aquele livro, sei que é da mediunidade, né? Antologia Mediúnica da Mediunidade, do Natal, Antologia Mediúnica do Natal, ele diz: o Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação de nossa atitude cristã perante a vida. Está aqui puxão de orelha. É nessa hora, é agora, gente, em dezembro, que a gente tem que fazer um autobalanço para saber se a gente foi ou não foi cristão durante o período de 2023. O que é que nós estamos fazendo com tudo que temos recebido aqui em forma de ensinamentos? Que ele tão bem, com tanto sacrifício, nos doou. O que é que nós estamos fazendo conosco para melhorar-nos de dentro para fora? Aproveitemos essa oportunidade, façamos esse autobalanço, e não poderia ser diferente. O Natal é convencionado justamente o Natal no final do ano, no último mês do ano, porque é o fim de uma etapa e a preparação para o início de uma outra. Preparando-nos assim, procurando planejar o que é que devemos fazer para nos auto-melhorarmos, retirarmos as iniquidades e começarmos a ser verdadeiramente cristãos. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, a manjedoura assinalava o início da missão salvadora do Cristo, diz Emmanuel, como a nos dizer que a humildade é a chave de todas as virtudes. Vamos nos abraçar a essa virtude,
Temos que ter a humildade dentro de nós, porque sem ela não teremos virtude nenhuma. As outras não serão conquistadas sem sermos humildes. Façamos assim, porque somente assim haveremos de transbordar de dentro de nossas almas a luz. Essa luz que haverá de convencer a todos que estão ao nosso lado, através do nosso exemplo, tal qual fizera aquele pequenino pássaro, que observando a floresta em chamas, não deu outra. Voou em direção ao lago próximo, mergulhou, encharcou o seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas, balançou as suas asinhas, mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da irmã natureza, se evaporavam mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele continuou na tarefa indo e vindo, sem desanimar, em defesa da irmã natureza, até que um pássaro maior intercepta e abordando lhe diz: meu querido irmão, não estás vendo que jamais apagarás esse fogo sozinho? Estás cometendo atitude idiota, imbecil. E ele humildemente responde-lhe dizendo: pode ser que eu não faça, meu irmão, mas cumprirei, se possível, até a morte e defender a irmã natureza, que em tantos momentos nos agasalhou em nossos ninhos reconfortante nos galhos das árvores que agora padece através das chamas destruidoras. Continuou na tarefa indo e vindo em defesa da irmã natureza, até que, observado por milhares de pássaros que ali passavam, que atentando para o seu exemplo, resolveram segui-lo. Reuniram-se num milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram os seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas, seguindo pequeninos pássaros, balançaram as suas asinhas. Em definitivo, apagaram as chamas que abrasavam a irmã natureza. Portanto, no dizer do Espírito de verdade, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, façamos dessas admoestações do nosso querido Mestre Jesus, conselhos que robusteçam as vossas asas do conhecimento e do amor, e semelhantemente aqueles pequeninos pássaros, possamos nos situar em torno do Evangelho renovador, tal qual estamos agora, procurando captar esses ensinamentos em forma de água bendita em nossos corações, transformando-os numa fonte cantante para a vida eterna, tal qual ele tão bem dissera à mulher samaritana às margens do poço de Jacó, para que no dia a dia de nossa existência possamos, através da prática fiel a esses propósitos, convencer a todos através do nosso exemplo, para quem sabe um dia possam também eles estar aqui conosco, usufruindo desse banquete espiritual e alimentando as suas almas com Jesus, por Jesus, para Jesus. Um feliz Natal, um ano cheio de prosperidade, principalmente moral, para que possamos unidos retirar esse planeta de expiações e provas, para o quanto antes conquistar o patamar de um planeta de regeneração. Paz e harmonia é o que desejamos a todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.